Voltamos e hoje nós estamos conversando com a Cláudia Fernandes, que é psicóloga e fonoaudióloga, e também com a Helena Providelli, neurologista, e as duas estão aqui batendo papo com a gente sobre problemas de memória. Se você tem alguma dúvida, agora é a hora. Mande sua pergunta para a gente. Nosso WhatsApp é o 31 99642 8473. Gente, então gostaria de saber, independentemente de idade, isso pode acontecer, Helena, mais cedo com algumas pessoas? E por que isso acontece? Nós temos várias causas de falha de memória, né, de esquecimento. O que acontece, pode acontecer com todo mundo. O que muda é, por exemplo, num idoso, pode estar mais associado a uma doença demencial, uma doença degenerativa, e no mais novo, no mais jovem, provavelmente ao estilo de vida, né? Então, ao estresse, a sobrecarga de trabalho, a insônia, a ansiedade, mas esquecimento é muito mais comum do que a gente pensa. Né? Quando acontece com a gente, preocupa muito, mas tem várias causas, né? São muitas causas e pode acontecer em qualquer idade. Esquecer é normal. É fisiológico. É fisiológico. Porque se você não esquecer, como é que você vai adquirir um conhecimento novo? A memória é limitada. Você precisa esquecer para lembrar. Sim. Né? Senão a gente vai ter um cabeção, né? E ainda dentro dessas questões relativas à alimentação e à regeneração da memória, a gente também conversou com a Marcela Fernandes, e ela disse que é possível reverter a perda de memória. Quando o indivíduo relata que está com perda de memória, tem como reverter sim, apenas incluindo essa alimentação, suplementando também, né? Em consulta a gente consegue suplementar de acordo com o que está em baixa, de acordo com o que a gente vê essa queda, né, no organismo, então a gente consegue suplementar para ter uma boa alimentação e uma boa ingestão desses nutrientes que estão em queda. É isso, então como, né, gente, como que a memória se processa no nosso cérebro, Helena? Que justamente a alimentação vai ajudar aí esse processamento, essa fixação, né? A memória, ela é bastante complexo, esse mecanismo todo, mas basicamente o que é importante a gente saber é que a gente tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. E que entre essas duas classificações, né, tem um intercâmbio também, tá? Então, não é tudo o que acontece ao nosso redor que vai ser consolidado. E aí vem aquela questão da memória seletiva, né, da memória operacional, às vezes, que é o que resgata uma informação da memória de longo prazo e traz para a gente, na realidade, para a gente utilizar objetivamente. Então, dentro também da memória de curto prazo, nós temos, por exemplo, a memória sensorial, né? A memória operacional, que é a memória de trabalho. E na memória de longo prazo, a gente tem uma outra classificação, que é a memória implícita e a memória explícita. Sim. Né? Então, tem vários tipos de memória. E isso é importante na prática, porque, por exemplo, quando você tem uma demência, doença de Alzheimer, é um tipo de falha de memória, né? E quando é um esquecimento associado à ansiedade, é outro predomínio. Então, ajuda a gente também no diagnóstico. Isso. Lembrando que a doença de Alzheimer é o que é mais falado, né? Realmente a prevalência maior da doença de Alzheimer. Mas tem outras demências também, né? Tem outras demências por corpos de Levy, demência vascular, enfim. Agora, uma coisa que eu acho super importante falar é que nós temos o processo de captação dos estímulos externos, nós temos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão e audição. Então, às vezes a pessoa que tem alguma dificuldade visual, alguma dificuldade auditiva, alguma dificuldade nesses canais, isso também vai contribuir para o processo dessa consolidação da memória, né? Ou seja, eu capto, mas aí eu mantenho e depois eu consolido. E para fazer esse resgate, que a gente chama de memória, para fazer o resgate desse conteúdo que eu gostaria, às vezes essa captação não foi suficiente. Então, a gente tem que pensar nisso aí. Eu preciso de 5 canais para fazer a captação dos estímulos externos. E como compensar isso se a pessoa tem algum problema auditivo ou visual? Os exercícios mentais ajudam? Bom, primeira coisa, eu acho que é o seguinte: fazer o uso do óculos, né? Porque, sim, por exemplo, eu estou com uma paciente que ela tem catarata. Então, essa paciente que ela tem catarata, toda vez que ela vai nas aulas que eu dou de memória, ela não está conseguindo aprender tanto, ela precisa fazer uma cirurgia de catarata,
né? Da mesma forma, uma pessoa com uma perda auditiva, ela precisa fazer uso do aparelho auditivo. Então, assim, você conversar com uma pessoa, você tem uma perda desse lado, mas aí você escuta desse lado, e você, para ou escutar o outro, você tem que fazer um movimento para você escutar. Então, tudo isso interfere até na sua relação, na sua vida de um modo geral, e vai cair nessa coisa da captação. E os exercícios cognitivos sempre bem-vindos, né? Para que a pessoa possa estimular. E só para complementar, quando nós vamos avaliar um idoso com queixa de perda de memória, de falha de memória, é muito importante a gente avaliar essa questão da visão, da audição, né? Porque essa questão do estímulo sensorial também influencia muito. Então, às vezes a gente acha, é um esquecimento grave, né? Mas a pessoa não está escutando, né? Ou a pessoa não está enxergando bem. Toda a diferença. E faz muita diferença. Né? E a pessoa, inclusive, ela não participa das relações sociais. Então, isso interfere também no processo de estimulação dessa pessoa. Sim, ela não participa, ela prefere ficar quieta, porque ela não está entendendo nada, o som está confuso, né? Ela não isso presta vai atenção. criando uma cadeia. Vira uma cadeia. Sim. Exatamente. E vocês falaram de Alzheimer, e esse mês é o Setembro Roxo, né? Isso. Eu queria que vocês falassem um pouco também, novamente, dos dois pontos de vista, do neurológico, da medicina e também do comportamento. Sim. Como é a percepção, né? Como ficar atento a uma pessoa próxima que pode estar desenvolvendo sinais que podem ser considerados sinais, os primeiros sinais do Alzheimer? O primeiro aspecto é que a pessoa que tem, por exemplo, um esquecimento mais grave, né, por exemplo, uma síndrome demencial, ela costuma, principalmente na doença de Alzheimer, ela pode ter o que a gente chama de anosognosia, que é o que ela não reconhece, né? Então, se ela não reconhece que ela está esquecida, ela pode criar uma série de veraneios para chegar a um ponto que ela não lembra. Então, o papel do familiar em reconhecer esses sintomas e procurar ajuda médica. Né? Não quer dizer que toda perda de memória, como a gente já conversou bastante aqui, é demência, doença de Alzheimer. Então, às vezes, pode ser até uma causa reversível, que se você não procura um médico, você vai atrasar o diagnóstico. E até a ideia do Setembro Roxo é justamente conscientização sobre isso, para o diagnóstico precoce e para melhorar a qualidade de vida dos pacientes que têm a doença. Então, o objetivo do Setembro Roxo é justamente isso. E o papel do familiar é muito importante nesse aspecto, muito, para reconhecer e depois, quando já tem um diagnóstico, para melhorar a qualidade de vida. Então, por exemplo, às vezes o paciente, toda vez que vai buscar uma roupa no guarda-roupa, ele não encontra. Então, como que você melhora isso? A própria organização, né? Eu tenho uma paciente que resolveu, a filha dela tirou as portas do guarda-roupa e colocou cabides. Acabou o estresse no momento de escolher roupa, você diminui a opção. Então, tanto no pré-diagnóstico, quando durante o diagnóstico, até em fases mais avançadas da doença, o cuidador é essencial e tem muitas medidas que ele pode fazer para melhorar isso. E como abordar essa pessoa, Cláudia, de uma maneira, porque não dá para chegar com uma pessoa leiga, chegar para outra e falar assim, olha, estou vendo alguns sintomas, pode ser que você tenha algum problema de memória. Só a possibilidade da pessoa pensar que esse problema de memória possa ser Alzheimer já deve impactar bastante, né? Então, como fazer essa abordagem de forma mais tranquila para que isso não seja algo traumático? A primeira coisa é fazer uma avaliação objetiva, né? Para saber onde que tem essas dificuldades, quais áreas cerebrais estão tendo, quais áreas e quais sintomas linguísticos que esse paciente tem apresentado. Não só linguísticos, como também de comportamento, para a gente ver onde que está essa dificuldade do paciente. Sim. E assim, claro que tem que ter essa interconsulta com o geriatra, né, o neurologista, né? Não com você, mas com um geriatra, com um neurologista, claro. né? Também. E ter, assim, é importante a gente ter sempre essa comunicação com os médicos que estão trabalhando, seja com a fono, seja com o psicólogo, né, fazer uma avaliação neuropsicológica. Então, é toda uma equipe multidisciplinar que participa nesse contexto, nessa ajuda do paciente. A gente não pode pensar de uma forma isolada, né? E aí vem uma pergunta interessante, que é quando eu vou reconhecer o esquecimento que é preocupante, né? Se esquecimento é normal. Então, é justamente quando o esquecimento começa a atrapalhar nas atividades cotidianas. Exato. Aquela pessoa que vai no supermercado para comprar, volta sem.
né? Que então, deixa uma panela queimar. Não consegue, né? faz a comida e esquece de colocar o sal, né? Sempre faz aquela receita. A receita começou a sair diferente. A comida não está ficando tão gostosa mais. Então, são pequenos detalhes que estão atrapalhando no dia a dia. Então, aí já começa a ficar mais preocupante. Às vezes, o paciente fica muito repetitivo, conta a mesma história várias vezes, Isso é uma queixa bem comum, né? Muito. De contar, falar. Sim. Mas isso também é uma questão própria da pessoa que vai ficando mais velha ou não necessariamente? Não necessariamente. Hoje em dia a gente não fala mais em demência senil. Isso aí caiu por água abaixo, né? Então, o declínio cognitivo da idade, né, que é que a gente não pode esperar de uma pessoa com 80 anos que ela tenha a mesma mente de quem tem 20, 30 anos. É mais uma questão em demora em adquirir o conhecimento que ele sabe. Mas isso de contar uma história 10 vezes seguidas, né, no mesmo dia, normal, né? já é patológico, né? Já merece ser investigado. E também gostaria de saber, assim, quais são os fatores de proteção? Existe algum fator algo que a gente possa fazer para prevenir, por exemplo, o Alzheimer? Claro, nós já falamos muitos deles aqui. Da alimentação. Alimentação, atividade física. Ocupar a mente mesmo, né? Aumentar a reserva cognitiva, né? Então, sim, são vários fatores de proteção. Você tendo um estilo de vida saudável, alimentação balanceada, dieta do Mediterrâneo, estímulo aeróbico. E também as atividades cognitivas, né? Exercitar, fazendo as palavras cruzadas, fazendo, ler um livro e pedir para a pessoa contar, ou vai ver um filme e a pessoa tenta relembrar o que ela viu, né? São atividades que estimulam a mente. Outra coisa interessante é aprender uma língua diferente. Né? Se ela já falava francês, vai fazer uma outra coisa para que você possa aprender uma outra língua. Na verdade, a história é o seguinte, o nosso cérebro ele precisa sempre ser desafiado. Uma vez que ele é desafiado, isso faz com que ele esteja criando conexões diferentes neuronais, conexões neuronais diferentes. E isso estimula o cérebro, e gera uma neuroplasticidade, né? Essa questão da neuroplasticidade é até interessante falar, porque a gente antigamente achava que estudos que as pessoas fazendo as estimulações, que isso não adiantava fazer nada, porque o cérebro não ia responder depois que ficasse idoso. Mas a neuroplasticidade acontece até quando a gente morre. Tá certo. Então. E é interessante. Eu vou só te interromper rapidinho e daqui a pouquinho a gente continua falando, tá certo? A gente vai para mais um intervalo, é o nosso último intervalo e voltamos logo mais com o De Bem com Você.